Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo literário. Eu sou a Milena Pássaro, sou idealizadora do blog literário e do podcast literário Para Ler e Amar. E hoje nós vamos ter mais um bate-papo e vamos receber, vocês já devem ter visto aí durante a semana, que eu já venho postando, sobre o livro Entre a Ponte e a Água. Vocês já devem ter visto, né? E hoje eu vou receber o autor Alexandre Semedo de Oliveira. O Alexandre, pessoal, ele é juiz de direito e escritor com artigos e ensaios em diversos sites. Tem já publicado os livros Contando Contos, coletânea de contos inspirados em letras de músicas populares brasileiras, na Amazon. E os romances são Gregório, em 2 volumes, e O Mesmo que Entregasse o Corpo às Chamas, à venda nas principais livrarias. Então, hoje eu vou recebê-lo para a gente falar sobre mais um livro dele, que é este aqui. Olha que linda a capa. E eu já vou começar lendo, porque eu já fiquei super curiosa, vocês também, um pedacinho sobre o livro. É uma experiência universal. Muitas vezes, vemos o melhor caminho a seguir, mas algo dentro de nós nos impulsiona para o caminho oposto. Provavelmente não haja quem, tendo chegado já à idade da razão, não tenha vivenciado esse dilema. Em geral, as escolhas feitas nesses momentos são precisamente aquelas que determinam os rumos de nossas vidas. É esse o dilema que Jorge, um advogado bem-sucedido e já beirando os 50 anos, viverá ao conhecer 2 mulheres. Buscando paz e tranquilidade para escrever um livro, muda-se para uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde se vê dividido entre Carla e Ayumi. Carla tem sua idade, Ayumi é quase 20 anos mais nova. Carla é ousada, Ayumi é tímida. Carla é atrevida como uma orquídea, Ayumi suave como uma pétala de rosa. Mas Ayumi está viva, enquanto Carla está morta. Só que algo de Carla vive em sua irmã gêmea, que mora ao lado da casa de Jorge. Entre a Ponte e a Água é fruto de uma tentativa de expor, em forma literária, esse drama universal do ser humano, que justamente por ser universal, faz parte, em maior ou menor medida, da experiência de todos os que lerem. E aí, gente, eu tenho certeza que vocês ficaram mais curiosos, já vem acompanhando aí durante essa semana o livro aqui comigo, e agora com a leitura desse trechinho aqui que ele nos traz, tenho certeza que vocês ficaram mais curiosos. Então já vamos começar esse bate-papo. Antes de já chamá-lo aqui, eu quero pedir para vocês me seguirem aqui neste perfil, me seguir também no Milena Pássaro Autora, para vocês terem notícia de tudo que acontece com os meus livros, e não deixar de seguir também o autor, o nosso convidado de hoje. Deixa eu chamar ele com a gente. Vocês já podem ir deixando as perguntas, tá? Para o autor. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu já quero te agradecer por você ter aceito estar aqui comigo essa noite, trazendo não só essa obra, que a gente vai falar de bastante das outras obras também, mas trazendo suas obras aqui para os leitores do Para Ler e Amar. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também, pela atenção dispensada. Sim. E eu já peço para você se apresentar para eles, falar de onde você é, o que você faz. Assim, teoricamente, eu sou, como você disse, sou juiz de direito, né? Desde criança, na verdade, eu queria ser escritor. Era aquela coisa de menino mesmo. Só que aí eu conto essa história, as pessoas dão risada, mas é verdade. Sabe quando você está lá pelos 9 anos de idade, a professora manda você fazer uma redação, o que que você vai ser quando crescer? E eu fiz uma redação bonita, dizendo que eu queria ser escritor, né? Aí a professora
olhou para mim e falou: "Ó, Alexandre, ser escritor é muito bonito, mas aqui no Brasil morre de fome." Aí eu falei: "Tá bom, aí eu também não quero." Pra- Se esse é o sacrifício, tem que seguir alguma outra linha de vida, né? E aí eu acabei indo para a área do direito, porque bem ou mal, no direito a gente trabalha escrevendo, né? Seja como advogado, seja como juiz, porque eu fui advogado durante uns 7 anos, mais ou menos, antes de entrar para a magistratura. A gente trabalha escrevendo, é uma outra linha de escrita, mas é bem ou mal, ganhei a vida escrevendo. E depois, com a vida já estabelecida, casado, com filho, enfim, já com sem ter muita coisa para correr atrás, aí eu resolvi ressuscitar o sonho de criança. E comecei a escrever. No começo foi um pouco difícil fazer essa mudança entre uma linguagem jurídica para a linguagem literária. Até que um professor de oficina mesmo de escrita criativa leu um texto meu e disse que ficou surpreso ao saber que eu era advogado, que tinha sido advogado e era juiz, porque em geral ele consegue captar no texto que a pessoa é advogado ou juiz ou promotor, porque ela tem cacuetes de escrita. Ele falou: "Não, você não tem cacuete nenhum vindo aí da área jurídica." Aí eu falei: "Ah, bom, então acho que estou pronto para começar a escrever de verdade. Se não tem esse cacuete, porque eu também não quero maltratar um leitor de um livro meu com palavras e estruturas de frase que não sejam belas, bonitas, enfim, que sejam técnicas." Quando esse professor, que eu aprecio demais, o professor Rodrigo Gurgel, me disse isso, ó, não captei nenhum cacoete jurídico aqui. Aí eu me senti animado a ir para frente. Aí que eu deslanchei e comecei a escrever os meus livros. Na verdade, esse aí é o terceiro romance, mas o quarto já está praticamente pronto, né? Já está em fase de revisão. Então, no momento. Aliás, eu vou começar a divulgar esse livro que você tem em mãos aí hoje. Ele já foi lançado desde o ano passado, mas eu não fiz nenhum esforço ainda de divulgação. Esperei também algumas pessoas lerem para me darem um feedback para eu saber se valia a pena ou não indicar esse livro para as pessoas, para leitores, né? Porque eu amei o resultado do livro, na verdade. Mas vai que as pessoas. Não, Alexandre, ficou muito ruim. Aí eu nem faria uma estratégia de divulgação, que na verdade eu estou começando hoje mesmo. Não fiz, só divulguei para algumas pessoas conhecidas para que me dessem um feedback e dissessem: "Ó, vale a pena ler, vale a pena investir dinheiro nisso ou não vale." E como o feedback foi bom, então aí eu falei: "Bom, vamos também começar a tentar tocar isso para frente." Aí eu tinha certeza que o feedback seria bom. Eu comecei minha leitura, vou terminar e vou te enviar, né, o que eu achei do livro. Mas lendo aqui, né, o que você já falou aqui da Carly, eu falei certo? É a Yumi? A gente aqui no Brasil a gente falaria Ayumi, né? Uma pronúncia mais japonesada seria Ayumi. É, mas assim, aqui a gente fala Ayumi mesmo. As pessoas que têm esse nome se chamam assim, Ayumi. Me despertou aqui uma curiosidade quando você disse lá de pequeno, aos 9 anos, foi quando você disse que queria ser escritor, né? Uhum. Aí a professora colocou o banho de água fria. Isso mesmo. E quais eram você lia quando adolescente, né? E quais eram os autores, quais foram os autores que te despertou esse interesse na Eu fui literatura? indo, Despertou? Já estava desperto, mas que aumentou eu, mais essa vontade em escrever. eu fui indo assim de degrauzinho, na verdade. Quando criança, eu li aqueles livros de criança, coleção Vagalume, Monteiro Lobato. É, Depois, mais adolescente, eu comecei ler livros tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, Sidney Sheldon. E mais adulto, aí eu entrei na grande literatura mesmo. Aí eu comecei a ler Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Virginia Woolf, enfim. Aí entra já na grande literatura. Hoje em dia eu me dedico mais a isso. Hoje em dia, o meu consumo de literatura é da grande literatura, da literatura universal. Mas não sou fechado à literatura contemporânea, né? Até que seria, na verdade, um contrassenso. Se eu fazendo literatura contemporânea, me recusasse a ler autores da minha época. Não existe isso. Assim, o que eu gosto e mais me dedico é, de fato, esses grandes escritores, mas sempre estou aberto à literatura contemporânea e mesmo à literatura de pura, pura diversão. De vez em quando, vou pegar um livrozinho aqui, que é aquele livro só de consumo, que não vou ter que gastar neurônio para entender nem nada. Não me recuso também a ler esse tipo de obra. Não é o meu consumo hoje em dia, não é o meu principal consumo de literatura, mas sou aberto a tudo isso. Até de vez em quando um poema. É,
Dante, ou o nosso Fernando Pessoa, ou Camões. De vez em quando também me arrisco na área da poesia, embora aí sim, porque eu leio muito devagar a poesia, né? Não consigo avançar muito. A estrutura, eu demoro muito para pegar a estrutura da narrativa, adaptar meu cérebro para aquele negocinho cheio de versos e conseguir avançar. Então não consumo muito, não. Não sou muito de consumir literatura de poesia. Admiro demais, mas não é muito a minha preferência de leitura. E como que é o seu processo criativo? Conta pra gente. Você tem Nossa, mas muda tanto, muda tanto. Ó, o meu primeiro romance, ele foi, eu comparo isso a uma escavação. Eu fui garimpando a história. Eu tive uma ideia, foi São Gregório, aquele que saiu em dois volumes. Eu tive uma ideia inicial, aí eu fui criando personagens, fui criando cenas, voltava atrás, mudava, fazia de novo, refazia. Foi um processo assim, muito longo, né? Durou, assim, entre escrever e rever e lançar o livro, foram quase 2 anos. Agora, o meu segundo, por exemplo, já foi uma coisa completamente diferente. O meu entre a Ponte e a Água, não, meu Deus do céu. Mesmo que eu entregasse o corpo às chamas, foi quase que uma revelação, assim. Eu tive uma ideia e dessa ideia a história começou a vir praticamente inteira na minha cabeça, começou a vir meio que jorrava, assim. Veio a história, fiquei umas 2, 3 semanas meio que tomado por essa fonte, só pensava naquilo. Eu me lembro que eu estava na estrada, vindo de Ribeirão Preto para Franca, que é onde eu moro, né? Falei, gente, eu não sei se eu passei em radar em alta velocidade, porque eu não conseguia prestar atenção nas plaquinhas. Eu estava só pensando na história. Então, quando eu sentei e comecei a escrever, foi coisa também de 3 meses. Eu estava com o livro escrito e revisto, né? Esse meu segundo livro foi assim, muito rápido. O primeiro foi um processo assim de formiguinha, fui garimpando a história. O segundo ele veio jorrando. E esse terceiro que foi esse que a gente tem em mãos hoje, né, o Entre a Ponte e a Água, foi mais ou menos foi um meio termo, né? Eu tive uma ideia assim que também já me veio tudo muito boa parte do livro pronta e outra parte, outra metade tive que dar uma garimpada. Então foi um livro, um processo que ficou no meio termo entre os dois. Né? Porque também são todos os livros muito diferentes. Se alguém, quem leu São Gregório sabe, é um romance tipo, guardando as devidas comparações, tá? Tipo Dostoiévski mesmo, são dezenas de personagens, são várias histórias paralelas que se entrelaçam, uma coisa muito complexa. E os outros dois não, já são menos personagens, uma história mais fluida, mais dinâmica, são histórias mais dinâmicas. São Gregório se passa na zona rural. Mesmo que eu entregasse o Corpo às Chamas, na periferia de São Paulo. Esse aqui de hoje se passa numa cidadezinha do interior. São Gregório e esse aqui São Gregório e esses são dois personagens, os protagonistas são homens. O mesmo que entregasse o Corpo às Chamas é uma mulher. O último que eu estou fazendo agora, que eu não lancei, não terminou, o eu lírico da história é uma mulher. Então foi um desafio fazer um livro me colocando, tentando entrar dentro é péssimo, né? Tentando entrar na visão de que uma mulher teria sobre os acontecimentos que estão se desenrolando. O de hoje, por exemplo, são em 2 planos. Não sei se você já chegou. Você tem o plano do personagem real, vamos dizer assim, que é o Jorge, e tem o plano do livro que ele está escrevendo. Então, esse livro, Entre a Ponte e a Água, os capítulos ímpares se passam na vida real, muito entre aspas aí, porque é na literatura, mas assim, seria a vida real, e os capítulos pares é o livro que o Jorge está escrevendo. Então, os capítulos ímpares são em terceira pessoa e os pares em primeira. Então, são em 2 planos que vão se entrelaçando, o que também é um desafio, você escrever um livro com 2 planos, sem perder o controle, espero que eu não tenha perdido, né? Mas sem perder o controle de nenhum dos dois, é difícil. Um trabalho que exige muita. Você tem que ser muito meticuloso para não perder a narrativa, não ficar inverossímil e tudo mais. Então, nesse ponto, eu achei que ficou muito legal esse trabalho em 2 planos, em 2 formas de narrar diferentes. Nossa, assim, eu sou muito apaixonado pelos meus livros. O último que eu ainda vou lançar, assim, eu leio, é muito engraçado isso. São Gregório, eu leio até hoje eu choro. Eu já li umas 7 vezes o livro inteiro. Sempre choro. Eu não consigo não chorar lendo várias passagens do livro. Esse aqui também. Esse aqui tem passagens do livro que me emocionam de um tanto. Que, assim, que eu lamento tanto o destino de alguns personagens do Entre a Ponte e a Água, mas eu lamento tanto.
que já me perguntaram, ai, mas foi você que escreveu? Eu falei, mas é como se o personagem fosse o meu amigo, uma pessoa que eu conheço e que teve um destino trágico. E assim, eu fico com o coração partido de ver quando eu releio a história e vejo o destino desse ou daquele personagem. E já no meu último livro que eu estou lançando, eu dou risada. É um livro muito mais bem-humorado. Eu rio de gargalhar, que eu vou lançar ainda, né? Gozar, mas você que escreveu, você tá. Gente, porque é muito engraçado. Então são coisas muito diferentes. Cada livro saiu de um jeito, como filho, né? Cada filho sai de um jeito. Um é mais tímido, o outro é mais introspectivo, o outro é mais atiradinho, um gosta de esporte, o outro gosta de mexer com computador. Cada filho sai de um jeito. Então os livros, cada um sai de um jeito muito diferente. Muito diferente mesmo. Mas o melhor resultado é esse que você tem em mãos. Até hoje, o melhor resultado literário, que ficou mais bem acabadinho, é esse entre a ponte e a água. E como que foi o processo de criação dos personagens aqui, da Carla, do Jorge e da Ayun? Olha, eu parti do Jorge, porque eu queria mostrar uma divisão que existe no ser humano entre a gente se sente atraído pelo bem, mas ao mesmo tempo a gente tem uma atração pelo mal, né? Eu até inicio o livro com uma frase bíblica de uma carta de São Paulo. Não sei o que acontece comigo, não faço o bem a que anseio, mas faço o mal a que detesto. Né? Eu peguei essa, porque é essa frase que resume o espírito do livro. Então eu pensei num personagem muito dividido, dividido entre o bem e o mal, entre o belo e o ousado, aí eu pensei a Carla, esse personagem que encarna essa parte meio que punk da vida, porque a Carla ela é absolutamente independente de tudo, ela não dá bola pra ninguém, ela avança sobre todo mundo, porque a história dela vai sendo desenvolvida com o tempo, né? E a Yumi, que é uma florzinha de mulher, né? É uma moça delicadinha, tímida, que, assim, meio que uma rosa que ainda que não desabrochou, né? Enquanto a Carla não, a Carla é um vulcão. Então eu queria um personagem que tivesse dividido entre essas duas coisas. Então a Yumi durante o livro, ela vai se revelando uma pessoa até que gosta de música clássica, que gosta de. Que fala outros idiomas, é uma pessoa estudiosa, faz direito, enquanto a Carla não. A Carla gostava, na época que ela era jovem, gostava de rock pesado, usava drogas, enfim. Então, esse homem que é dividido, ele percebe que uma é o melhor, é a Yumi, mas não consegue se desvincular de jeito nenhum do fantasma da outra, né, da Carla, que ele é tomado, assim, quando ele vê o retrato da Carla na casa que ele compra, ele tem uma espécie de teofania, ele é tomado completamente pela imagem da mulher. Né? Então, essa divisão que eu pensei. Né? E pensei no esposo da Carolina, que é a irmã gêmea da Carla, como sendo meio que um oposto do Jorge, porque durante o livro, o Cândido vai se mostrar uma pessoa de moral altíssima, né? Um padrão moral e uma capacidade de se auto-sacrificar pelos outros completamente invejável, enquanto o Jorge é uma pessoa egoísta. Então, essa constante contraste entre o bem e o mal, a luz e a sombra, entre o mundo real do Jorge e o mundo literário que ele está criando do livro, foi mais ou menos o que norteou todos os personagens. Né? A criação dos personagens veio dessa ideia. Eu precisava mostrar uma pessoa dividida. Então, eu tinha que criar personagens que encarnassem, fossem um pouco até meio que chapados, como a gente diz em literatura. Né? A Yuma, a Yuma ela é só delicadeza, enquanto a outra é mais punk, é mais vulcão, né? É mais tectônica, assim. Por isso até na capa fiz questão, precisa ter pétalas de rosa e de orquídea. Porque uma é a ousadia da orquídea, a outra é a beleza, a maciez, o perfume da rosa. E um homem dividido entre essas duas coisas. Entre uma ponte e uma água, a água do mar revoltoso, de ondas e tudo mais. Mais ou menos isso. Não sei se ficou claro também. Ficou perfeitamente claro e um tema assim tão é um tema atual, né? A pessoa vai abrir o seu livro daqui não sei Ah, quantos o anos, objetivo é esse. Que é ele não fique porque datado. e vai se repetir as histórias porque a ambiguidade, aquela incerteza, esse dilema, né? Da mulher mais velha, que é esse vulcão, mas também morta, né? Me chamou muita atenção quando diz Carla, enquanto Carla está morta. Um pouco também assim,
A mulher, ela já passou por várias frustrações também. Desculpa, a mulher, ela vem passando por várias frustrações também até o... Enquanto que a mais nova, ela ainda é esperançosa em tudo aquilo que vai viver. Então, esse tema que muitas mulheres passam, né? E ver isso na literatura, ver isso aqui no seu livro, e poder ver como que foi a história de alguém se identificar ali, não vai se perder no tempo, né? E foi tenho certeza que foi o que você buscava, não Porque era isso? é isso que eu admiro, por exemplo. Por que que eu migrei tanto para essa literatura mais de peso, né? Porque o que eu admiro é isso. A gente lê, por exemplo, Crime e Castigo do, perdão, Dostoiévski. Por mais que a Rússia tenha mudado, os seres humanos não mudaram. Então, aquele drama que é vivido ali, aqueles dramas, são dramas que vão ser vividos pro resto da... Enquanto o homem estiver pisando nessa terra. Enquanto a gente for ser humano, a gente vai estar vivendo aquilo. E essa perenidade da grande literatura é o que sempre me atraiu. Então, já me perguntaram assim, o que você quer? Você quer com os seus livros? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser um best-seller? Eu falei, não. Até porque até hoje a gente só perde dinheiro. Quando você entra no mundo da literatura, você tem que estar disposto durante um bom tempo a investir sem nenhum retorno que não seja meramente moral, né? De você se sentir satisfeito com as pessoas que leem. Fiquei muito feliz com o mesmo que eu entregasse o Corpo às Chamas, os comentários na Amazon, tem mais de 20 comentários de gente que eu não conheço, nem sei quem é, a imensa maioria dando 5 estrelas. Dizer, nossa, incrível, fantástico, não esperava nada, me entregou tudo, coisas assim. Fiquei muito. Esse tipo de coisa que é tua recompensa, na verdade, financeiramente. Você deve ter contato assim com dezenas de escritores, eles devem te contar mais ou menos isso, né? Salvo quando o teu nome já está feito. Mas o meu interesse mesmo é deixar um legado. Que um dia no futuro, se alguém abrir esse livro daqui a 100 anos, vai, nossa, a minha vida de alguma forma está retratada aqui. Por isso que a minha literatura é uma literatura que eu primo muito pela verossimilhança. Os diálogos são. As pessoas falam nos meus livros, os personagens, do jeito que nós falamos. Né? Eu tento ao máximo nunca violentar a língua portuguesa, mas eu não crio um diálogo assim com passa-me, por favor, uma xícara de café, porque ninguém fala assim. Né? Os diálogos têm que ser verossímeis, as reações das pessoas têm que ser verossímeis, porque é essa verossimilhança que vai sustentar o livro daqui a algumas gerações, se alguém um dia se aventurar a ler isso lá no futuro. Então essa é a minha intenção, é deixar um legado, não é ganhar dinheiro, ser famoso e nada disso. A literatura que eu admiro, por exemplo, o autor brasileiro que eu mais admiro, é, ele quase não é conhecido. É, é tão desconhecido que agora fugiu o nome dele. É o Antônio. Depois eu vou pesquisar o que fez o Albatroz. Pesquisa aí, o Albatroz, para mim. Mas juro que fugiu o nome dele. A mulher que fugiu de Sodoma também. Você consegue pesquisar? Consigo. Tem Antônio. Meu Jesus, me fugiu. Os livros dele são magníficos, magníficos. São imensamente superiores, por exemplo, a Machado de Assis. Eu acho que o Machado de Assis já é um gênio. Mas ele é uma pessoa que ninguém conhece. Ele caiu no limbo, infelizmente. Puxa vida, eu vou ficar devendo para quem estiver assistindo o nome. Estou Antônio, entrando. tá. Se você puder me ajudar aí. Coloca aí, a mulher que fugiu de Sodoma. José Geraldo José Vieira. Geraldo Vieira, esse mesmo. Antônio nada. José. Aliás, quem estiver assistindo aí puder pegar romances dele, que são simplesmente fenomenais. Olha, nível Dostoiévski. Nós temos um escritor no Brasil, já morreu, é falecido, claro, mas os romances dele estão no mesmo nível de um Dostoiévski. Sim, ele é simplesmente fantástico. E ninguém conhece. Infelizmente, ninguém conhece. O Albatroz, A Mulher que Fugiu de Sodoma. Olha, são livros assim que são de ler e reler, de uma técnica literária, de uma beleza literária, de uma imersão. É impressionante como ele lembra um pouco também o Ernest Hemingway. Não sei se você já leu o Hemingway. Hemingway fala de Paris, fala de Cuba, fala com uma familiaridade de quem viveu ali, que conhece cada esquina de Paris. O nosso José Geraldo Vieira faz a mesma coisa. Ele consegue descrever a vida de Paris, por exemplo. Gente, ele com certeza viveu ali anos. Né? As comidas, os cheiros, os locais. É impressionante. Ele é impressionante. E ninguém conhece. Eu prefiro ser uma pessoa que nem ele, que ninguém conhece, mas que um dia
alguém como eu, gerações depois, pega o livro dele e fala, nossa, que fantástico, do que alguém que vende milhões de livros aí, daqui a 3, 4 gerações, ninguém não vai saber que essa pessoa existiu. Então, o meu interesse realmente é um legado. Não é tanto vender livros, até porque, assim, o nosso mercado é bem restritivo, né? E no Brasil, o mercado literário é muito restrito. Infelizmente, é muito restrito. É restrito. Agora a gente tem alguns autores que escrevem para a Amazon e escrevem assim, 3 em 3 meses, que é aquele autor que ele visa o lucro, E né? sim, sim, não dá. É. Não dá. Para você fazer um livro bem feito, olha, é muito demorado. O São Gregório, eu falei, foi quase 2 anos. Quando eu terminei de escrever, eu fui fazer minha primeira revisão. Sim, eu praticamente reescrevi o livro. Imagina, um livro de 700 páginas. Não é pouca coisa. Eu praticamente reescrevi o livro. Falei, nossa, muita coisa tinha ficado ruim. Então, não dá para escrever de 3 em 3 meses com profundidade. Isso não dá. A não ser que você se dedique a contos. Porque contos, muitas vezes, você consegue realmente escrever de forma um pouco mais rápida. O meu Contando Cantos, eu escrevi também em mais ou menos um mês. É rápido mesmo, né? Porque você tem uma história pequena, você não tem que articular personagens, você não tem que se aprofundar no psicológico dos personagens. As narrativas paralelas não precisam se intercruzar, até porque em conto você pressupõe que não há narrativa paralela. Conto é uma narrativa rápida, seca, que vai direto ao ponto. Então, conto dá para fazer sim, mas só conto romance. Romance não tem como. Romance de qualidade, de peso, não dá para ser escrito em 2, 3 meses. Né? Pelo menos eu não consigo vislumbrar essa possibilidade. E você disse, né, voltando um pouquinho que você falou, que o autor ele consegue atingir, como se a gente estivesse no lugar. É tão gostoso quando a gente Uhum. pega o livro e parece que você está sentado ali naquele café onde ele está descrevendo, ou quando você está num diálogo e você consegue imaginar certinho, até sem o autor falar, mas você consegue imaginar as verbas pela forma do personagem falar, como quando você disse assim, eu não uso o português corretamente, mas sim de acordo com os personagens. Mas é isso que traz a felicidade, né? Que vai trazer a verdade, né? É, E aí o autor porque senão consegue. fica inverossímil, fica muito inverossímil. E aí, assim, cria uma certa dissonância entre o que você está lendo e o mundo que você conhece. Eu achei muito curioso, porque eu mandei para esse livro aí, Entre a Ponte e a Água, para um conhecido meu, que sabe muito de literatura. Falei, vê o que você acha. Falei, deixei algumas pessoas lerem antes. E esse conhecido, ele não me deu resposta. Eu falei, ixi, ele deve ter odiado. Porque Contando Cantos, ele leu, adorou, falou. São Gregório, mesmo que o Interclasse Corporação, todas me deu um retorno rápido. Esse aqui, ele não deu retorno. E falei, caramba, acho que ele não gostou. Eu também não vou cutucar, né? Deixa, a pessoa se perde a liberdade. Aí depois, há umas 3 semanas, ele entrou em contato. Falou, olha, Alexandre, você deve ter notado que eu demorei, né, para vou te dar um feedback que você deve ter notado que eu demorei. Eu falei, até achei que o senhor não tinha gostado. Ele falou, não, não é isso. Na verdade, eu gostei até mais que os outros. Mas é que o livro, ele, palavras dele, mexeu tanto comigo que tinha hora que eu tinha que parar e deixar vários e vários dias sem retomar. Porque a narrativa, como que eu vou dizer sem dar spoiler? É, o caminho que determinado personagem toma, assim, refletiu tanto algo que ele viveu, falou, que eu não queria nem relembrar aquilo, né? Eu não queria nem, mas mexeu comigo, mexeu tanto que eu demorei muito mais para ler do que o São Gregório, por exemplo, que é muito maior. Então, por isso que eu tô te dando um feedback só agora, mas realmente tinha achado que ele não tinha gostado. Falei, ai, caramba, acho que ele não gostou. Acho que desse aqui ele acabou não gostando, mas aí fiquei bem surpreso, porque na verdade ele falou, foi que disparado que eu mais gostei de todos os seus. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu começo a ler um livro e dependendo do que o livro traz, eu paro. Parece que naquele momento eu não estou Para pronta seguir ainda adiante. para seguir adiante. Aí depois eu retorno e termino, e aí vem o aprendizado com aquilo, né? Série também, muita série que eu assisto. E é assim mesmo, a gente vai. É a afinidade, o livro, como a história vai tocar, né? E se a gente tem algo aqui dentro que também está mal resolvido, é como às vezes a gente não quer encarar aquilo, né? É Fala, ai isso, meu Deus, não é? exatamente.
Exatamente, porque mexe um pouco com a gente, né? Ah, Mexe. teve outra pessoa que falou isso também, que teve um capítulo lá que foi um capítulo que eu mais gostei, um dos que eu mais gostei de escrever, que é que eu falei, o capítulo, um dos capítulos pares, que é o livro dentro do livro. Adorei, acho que eu terminei com aquela conversa do personagem com o padre, e falei, nossa, ficou tão bom. Eu li que eu falei, nossa, ficou ótimo. E essa pessoa que veio falar, não gostei. Fala, por que que não gostou? Fala assim, porque aquilo mexeu, assim, não é que não gostou, a pessoa até se explicou mal, né? Se explicou, não, ela se expressou mal. Não é que ela não gostou do que ela, assim, que o negócio mexeu com ela e causou uma sensação ruim, porque, assim, muita coisa do que a pessoa viveu, ela viu ali naquela conversa acontecendo, né? E aí falou, nossa, eu fiz isso e não era bom. Né? Assim, eu me vi, eu vi uma parte da minha vida de que eu não gosto refletida ali. Né? Então, isso acontece mesmo. E acontece também, claro, comigo. Às vezes você tá aquela sensação, fala, ai, caramba, não, assim, aquele desconforto, mas que é um desconforto que te faz pensar na vida. Não é um desconforto pelo desconforto, como que hoje em dia é muito usado o tal do gatilho, né? Que se criam cenas assim para criar mesmo. A pessoa escreve cenas para criar um mal-estar no leitor. Não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa ver nos personagens a realidade da vida. E às vezes vai ver uma realidade que você viveu e da qual você não gosta tanto. Mas eu não trabalho com gatilhos. Se alguém às vezes está assistindo aí vai pensar isso. Eu não trabalho com gatilhos. Eu não acho uma técnica literária boa você querer criar uma cena só para causar um desconforto. Que a cena cause um desconforto, porque o leitor se sentiu representado naquilo de alguma forma, ótimo, aí atingi meu objetivo. Agora, causar um desconforto pelo desconforto, eu acho uma coisa assim, sem cabimento, na verdade. Eu odeio gatilhos, não gosto dessa técnica literária. Eu, talvez tenha quem goste, mas eu particularmente não aprecio. Eu acho que é trazer uma reflexão, né? Não despertar, mas trazer gatilho, mas trazer uma reflexão naquilo que está ferindo, né? Por que que está ferindo? Vamos pensar um pouquinho, Uhum. né? Às vezes a pessoa não tem com quem não tem ou não quer dividir algo que está passando. De repente, uma leitura ali é como se ela estivesse dividindo, Uhum. conversando, né, com alguém, tudo aquilo que está passando na vida dela também, se identificando com os personagens. Né? E isso acontece muito. Teve muita gente fala isso pra mim. Nossa, eu me identifiquei muito com o personagem tal, ou o personagem tal conta muito da minha história. Isso eu acho muito bacana. Quando no, eu tenho uma cunhada que é médica. No São Gregório tem a cena da morte de um senhor lá, que é o pai do personagem principal. E essa minha cunhada que é médica, depois ela me escreveu e falou: Nossa, é porque um dos personagens que tá ali é o médico também. Né? Um dos filhos da pessoa que tá morrendo é o médico. E eu pensei que aí comigo, nossa, como é que um médico iria reagir à morte do próprio pai? E eu descrevi a cena. E ela depois entrou, essa minha cunhada entrou em contato comigo e falou: Nossa, eu fiz exatamente assim na hora que meu pai estava morrendo. Exatamente dessa forma. Eu agi exatamente da mesma forma como esse médico agiu. Ai, que legal. Isso é muito bacana, né? Porque de fato, assim, a gente conseguiu entrar na realidade das coisas. Essa da minha cunhada foi ótima. Eu fiz exatamente. Eu não sabia, ela nunca tinha me falado. Mas eu fiz exatamente assim. Eu reagi da mesma forma como você descreveu ali a reação desse médico. E você trouxe para a gente também que um dos livros se passa, esse aqui, se passa numa cidade do interior, o outro se passa em São Paulo, na Isso, na grande periferia de São Paulo. na periferia. E como que é que você faz essa pesquisa, né? Aonde que vai acontecer Na a trama? verdade, todos os livros que eu escrevi até hoje, o ambiente são ambientes que eu conheci. Né? O São Gregório, por exemplo, se passa numa cidade pequenininha, na verdade, é inspirada na cidade que minha sogra vive lá no interior de Minas. Uma cidade bem pequenininha mesmo. Né? Então, é inspirado lá. O ritmo de vida das pessoas eu tirei de lá. Eu nem fui pesquisar propriamente como eles viviam, porque eu vejo. Eu estou lá todo ano, eu vou lá, faço visitas, fico lá vários dias. A de São Paulo, a periferia de São Paulo, quando eu era advogado e morei em São Paulo, eu frequentei muito a periferia de São Paulo, exatamente o bairro de Campo Limpo, que é onde se passa a história.
Então, é uma realidade que eu vi também acontecendo, né? Não cheguei a pesquisar. Nesse daqui, uma cidade pequenininha que é parecida com a cidade em que eu vivi, em que eu cresci. Eu cresci numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Pindorama, que é mais ou menos no estilo de Cachoeirinhas, onde os personagens estão andando aí no livro. Então, na verdade, os ambientes de todos até hoje, eu tirei de coisas que eu conheço mesmo. São realidades que estão muito presentes na minha vida que eu realmente conheço. Não cheguei a fazer pesquisa assim, como é que é a vida. Se eu tiver que escrever um livro que se passa em, sei lá, em Londres, eu acho que vou ter dificuldade, porque se eu tiver que pesquisar como que é a vida em Londres, eu não sei se eu não vou ter preguiça de fazer isso. Acho que não é muito o meu ritmo. Eu prefiro falar de coisas que eu já conheço, né? Então, os ambientes todos dos meus livros são ambientes muito familiares para mim. Eu simplesmente empresto a, os ambientes dos lugares que eu vivi, dou uma outra adaptadinha ali. Em geral, eu faço um esboço, eu faço um desenhinho da cidade, assim, onde fica mais ou menos a igreja matriz, onde vai ficar a casa do personagem principal, para depois, na hora que os personagens estão se locomovendo ali, eu sei mais ou menos escrever. Mas todo o ambiente eu conheço, porque na verdade são as cidades, os lugares que eu vivi, né, ou que eu ainda vivo, né? Então essa parte não é difícil para mim. Se eu tiver que fazer numa cidade que eu não conheço, uma Londres da vida, eu acho aí que eu vou ter dificuldade, sim. Eu não sei, eu acho que eu não sei nem fazer essa pesquisa, vou ter que aprender a pesquisar primeiro para depois começar a fazer. Aqui neste livro, no último, e o próximo a gente já está pronto, tá? Daqui a pouco tá aí também. É, você tem um personagem, eu sei que é filho da gente, então é difícil a gente falar o personagem que a gente mais gosta, mas tem aquele que te cativou mais? Bem, vai tá, na verdade é uma das personagens que está no livro dentro do livro. Porque quando o Jorge começa a escrever o livro dele, ele vai importar os personagens da vida real e vai jogar no romance que ele está escrevendo. Então, no romance que ele está escrevendo, a Yumi vai virar Yumi, né? São dois nomes que existem realmente em japonês. Ayumi e Yumi. Os dois existem. Então, essa personagem, a Yumi, que é a Ayumi importada pelos livros, essa personagem é aquela de que eu mais gosto. Assim, ela que mais me cativa. Então, ela vai aparecer só nos capítulos pares, né? Não aparece nos capítulos ímpares, mas ela é a personagem mais cativante desse livro, né? Mas de todos os meus personagens, a personagem da qual eu mais gosto é a protagonista do Mesmo que eu entregasse por Chamas, a Maria Lúcia. Ela é a que mais me consumiu, assim. Ela habitou assim o meu imaginário de forma mais pesada do que todos os outros. Então, a minha queridona, como eu falo assim, é a personagem principal do meu segundo romance. Mas nesse aqui, a de que eu mais gosto é a Yumi, Tá. a japonesinha que está no livro, dentro do livro. A que você mais gosta é a personagem do mesmo que entregasse o corpo às chamas. De todos os meus personagens, é a protagonista do mesmo que entregasse por paixão, a Maria Lúcia. O nome dela, Maria Lúcia. Maria Lúcia. E o que a Maria Lúcia tem de especial que te cativou tanto? É pelo processo criativo, que eu falei, eu tinha uma ideia nesse livro aí de juntar dois escritores. Um escritor que é um gênio da literatura, mas de que ninguém conhece, tipo José Geraldo Vieira, um gênio, um grandíssimo escritor, e um que vende milhões e milhões, que ficou milionário vendendo livro, mas que a literatura dele é pobre. E a história que ia ser o choque entre esses dois escritores, né? A ideia original é colocar esses dois escritores em choque. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou juntar dois mundos tão diferentes? Eu pensei durante muitos meses em qual link que eu vou fazer para juntar esses dois escritores, o ricaço e o pobretão genial. E não conseguia, não tinha nada na minha cabeça que me convencesse. Tudo ficava inverossímil. Até que eu tive uma ideia. Eu falei, bom, e se esse escritor pobretão, genial, tivesse uma esposa que trabalhasse como faxineira na casa do escritor ricaço? Porque aí tá um link que é verossímil. Falei, é isso, eu vou fazer isso. E comecei a pensar numa ideia, num livro a partir daí, né? Vamos começar a desenvolver agora a história a partir desse link. Só que aí tive um clique. Falei, gente, se eu trocasse tudo? E se eu pegasse, ao invés de escrever um livro que é o choque entre esses dois mundos, esses dois escritores, eu escrevesse um livro sobre o ponto de vista dessa mulher. Quer dizer, ela que entrou ali só para ser um link entre os que seriam os dois protagonistas, ela se tornou o centro do livro. O livro, na verdade, é ela.
Ela encarnou todo o protagonismo, ela puxou tudo pra si, assim, só eu quero ser protagonista dessa história a partir de agora. E quando eu tive esse clique, aí veio, nossa, ela vai chamar Maria Lúcia. No início eu pensei numa mulher de meia idade, não, ela vai ser jovem, ia ser uma mulher nem bonita, nem feia, nem, sim, água de salsicha, não. Ela vai ser linda, e ela vai ser protagonista. A partir daí eu mudei totalmente o roteiro do livro, mudei totalmente a estrutura do que eu tinha pensado. Só que a história começou a brotar assim de uma forma, como eu te disse, em cascata. Então, quando a Maria Lúcia surgiu do nada na minha cabeça, o livro inteiro surgiu do nada. Então eu tenho uma dívida muito grande com ela. Porque foi ela que permitiu que o meu segundo romance saísse como saiu. Ela mudou completa. Eu tive a ideia, ela mudou completamente o rumo do livro, né? Então o livro ia ser um choque entre dois escritores, na verdade passa a ser a vida de uma mulher dividida entre dois escritores. Então, houve uma mudança tão grande que eu não posso senão ser muito grata a ela, ela que me deu a história. Quando ela surgiu, a história surgiu junto, veio toda atrás. De repente, assim, ó, em cascata. Eu tô curiosa aqui. Eu já publiquei um livro de contos. Meu segundo livro de contos já está Ah, pronto. depois me passa, eu queria ver. Vou te mandar um. E Me manda. no meio do meu romance agora. Essa coletânea de contos, você participou de uma coletânea ou Não, é o livro minha. são seus? Todos os contos são meus. São inspirados na. Por exemplo, imagina o primeiro conto, foi inspirado no Rancho Fundo, né, que conta a história desse moreno que tocava viola, que morava num lugar afastado e que vive no meio da tristeza. Então, assim, o que pode ter acontecido para essa pessoa ser tão triste assim? Então, eu pensei, vou fazer uma história para justificar toda a tristeza desse sujeito, né? O menino da porteira. Nossa, por que a morte daquele menino mexeu tanto com o boiadeiro? Então, eu vou fazer uma história. Não é que a história é a letra da música contada em forma literária, não. É a ideia central daquela canção que eu vou desenvolver e vou criar uma história à parte, né? Que justifique aquela letra. Né? A Máscara Negra, sabe aquela marchinha de carnaval? Quantos risos, ó, quanta alegria. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, pois é carnaval. Como é que foi a espera dessa pessoa durante um ano para reencontrar com a colombina dele num baile de carnaval para poder finalmente dar um novo beijo? Como é que foi essa espera, né? O que ele viveu? Qual que foi a angústia que ele passou? Será que eu vou reencontrar essa pessoa? Será que eu não vou? Então, na verdade, isso é um livro pequeno, né? Contando Cantos, né? São 6 contos só, mas que se baseou nisso. Essas histórias de letras que sempre me chamaram a atenção, eu vou desenvolver agora, vou tentar justificar essa letra em forma literária. Então, essa foi a ideia central da Contando Cantos. São 6 contos. Tem quantas páginas? Nossa, porque foi publicado só em Kindle, né? Ele é só, eu acho que dá umas 80 páginas no total. É pequenininho, ele é pequenininho. É um livro bem E- e- então, a unidade são as músicas, né? Porque o livro de conto ele procura ter uma unidade. Você se preocupou com isso ou não? Não é necessariamente Não, uma peguei regra. letras, assim, canções das quais eu gostava muito, das quais eu sempre gostei. E falei, vou tentar justificar aqui essas histórias, né? Essas letras. Mas são só 6, até porque eu não consegui pensar em mais nenhuma que eu queria fazer. Essas 6 eu queria fazer, eu não consegui pensar em mais nenhuma até hoje, para completar, porque eu acho que o livro devia ter no mínimo 10, né? Para ser um livro com um pouco de massa literária. Mas eu não consegui mais, não ver mais nenhuma outra canção que eu gostaria de desenvolver. Então eu fiquei nas 6 até hoje. Já está publicado há uns 3 anos já. E não me veio mais nenhuma. Eu falo, nossa, eu queria desenvolver essa letra também, para juntar lá e aumentar um pouquinho, mas não veio. Não vou Cada, forçar. cada conto é um personagem. Sim, sim. Só um que eu faço, e acho que fica claro isso, o primeiro que é o Rancho Fundo, que é essa pessoa triste, e o último, que sabe aquela música Tristeza, do Haroldo? Sei. Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora. Então são dois cantos que se falam de tristeza, só que numa pessoa está entregue à tristeza, o Rancho Fundo. O outro a pessoa quer sair, ela quer voltar a viver. Então aí sim eu fiz um paralelo. Então eu começo o livro com Rancho Fundo, termino com Tristeza. Os personagens têm o mesmo nome, o motivo da tristeza dos dois é mais ou menos o mesmo, só que um se entregou e o outro não, eu quero ir, eu quero passar, quero sair dessa fase, quero voltar a viver.
Então, só esses dois que têm algum link. Os outros são absolutamente independentes um do outro. Ó, com certeza que nós vamos procurar o seu livro de contos no Kindle. Eu não sei se você viu aqui o comentário do Hugo Zuff, viu aí? Não. Ah, meu Deus, Rancho Funda. Ele é meu esposo. Ah, E ele gosta de Rancho Funda? nós temos uma história com essa música. E na hora que você disse, eu falei, me despertou curiosidade. E só para a gente saber qual que é o motivo dessa tristeza desse moço, do seu conto. Nos dois, o fato de que ele. É porque, na verdade, eu falei, os dois são o mesmo, né? Mas no Rancho Fundo, o fato de que ele casou com uma pessoa e essa pessoa, por conta de uma, vamos dizer, uma vingança, ela acabou morrendo junto com o bebezinho que os dois tiveram, né? Então é essa tristeza que vai justificar e que tem algo a ver que fala assim, só por conta da. Como é que fala na letra da música mesmo? Só por conta das mulheres da cidade. Fala isso, né? Nossa, não vou lembrar agora, que ele faz uma referência assim, que a tristeza dele tinha alguma coisa a ver com as mulheres da cidade. E na verdade tem alguma coisa a ver mesmo. Essa morte dessa mulher aí tem algo a ver com mulheres lá da cidade com quem eles se relacionaram há mais tempo. Então, essa morte da mulher que ele gostava junto com o filhinho deles. Então, é isso que gera tristeza nos dois contos, na verdade. Assim foi assim que eu imaginei, né? A tristeza é a qual ele se abandona. Então, ele se abandona, o Rancho Fundo, tudo tá caindo aos pedaços, né? Ele não tem ânimo para nada. Ele mal consegue levantar da mesa para ir lá fora dar uma pitadinha num cigarro de palha. Então, tem essa ideia da pessoa entregue, e no outro conto da pessoa, não, eu quero ir, eu quero viver. Quero sair dessa tristeza que eu tô há anos. Então é isso. E, e essa relação dessa tristeza, a gente pode dizer que o seu livro de contos é um livro triste ou um livro feliz? Ah, ah, cada conto tem uma tonalidade, né? O Rancho Fundo é muito triste, mas o Máscara Negra já é um pouco mais alegre. O Tristeza do Haroldo, que é o último, acaba feliz. Um que é mais dramático, que é a Canção dos Expedicionários, que é da Segunda Guerra Mundial. Enfim, cada um tem uma luz diferente. Cada conto ali, mesmo assim, na minha avaliação, tem uma tonalidade muito diferente. Então não tem um fio que une todos esses contos, não. O que existe é só o fato de que eram músicas das quais eu gostava, desde a minha época de criança, e me deu aquela ideia. Eu falei, gente, e se eu fizesse? Será que não vai ficar bom? E eu achei que fica bacana. Nossa, eu adorei! Eu estou super curiosa para ver como que é. E essa tristeza que eu falo é que muitas vezes perguntam para mim, né, sobre o meu livro, né, e eu falo assim que a tristeza, a felicidade, ela está muito relacionada com a tristeza, né? Todo mundo vai ser triste no momento, a gente tem que passar por essa tristeza. Eu acho que entrar igual o do Rancho Fundo que teve a perda de uma criança, né? Quantas pessoas que não perdem, então é passar pelas dificuldades, passar pela tristeza para conseguir encontrar os Uhum. momentos felizes, né? Assim como o dilema aqui entre a fonte e a água, né? Porque isso também traz bastante angústia para ele, né? Essa escolha Essa divisão. entre uma e outra, e assim a gente vai lidando com as nossas aflições, comparando e chegando até momentos felizes. O que você me fala sobre isso? Então, ninguém foge dessas coisas. E o que eu mais sinto falta na literatura moderna é justamente essa verossimilhança. Não dá para você escrever um romance em que, ao menos, o protagonista não seja dividido de alguma forma. Porque a gente tem divisões. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que não é dividido entre um monte de coisa. Né? Não conheço ninguém que é só felicidade. Não conheço ninguém também que é só tristeza. Não conheço ninguém que é só alegria. As pessoas são divididas, elas têm toda essa. A vida humana é assim. Né? Então, o que eu sinto muita falta, especialmente no Brasil, é que a literatura perdeu a sua verossimilhança, ela perdeu o contato com o mundo real. Ela ganhou tanto um tom de ideologia, vamos mudar o mundo, vamos transformar o mundo, que ela pensa mais no mundo como deveria ser do que no mundo como é. E o mundo como é, as pessoas são boas, são más, têm
defeitos, virtudes, tem alegrias e tristezas, fraquezas e fortalezas, enfim. E eu tento retratar esse mundo real. Né? Eu acho que a pessoa pode até não gostar do texto, mas acho que ninguém vai dizer, isso aqui é inverossímil. As histórias todas ali são muito verossímeis. A reação dos personagens, não as histórias, a reação dos personagens em frente aos acontecimentos são reações verossímeis. Gente, eu poderia ter essa reação. A pessoa vai perceber isso. É uma reação que eu poderia ter. Ou eu já vi gente reagindo assim, reagindo exatamente dessa forma. Essa busca da verossimilhança que é a minha fixação quando eu escrevo. Eu sempre penso nisso. De que a pessoa vai olhar e falar, nossa, esse mundo aqui existe mesmo. Não é um devaneio e nem é uma, nossa, vamos mudar o mundo. Pessoas que, nossa, eu sou pura virtude, eu sou pura abnegação. Não, não existe. Nenhum personagem meu é assim. Todos eles são bem divididos. Aí nós somos semelhantes. Eu também escrevo bem sobre a vida, vamos dizer assim, a realidade da vida, né? Eu acho também, às vezes a gente fica preocupado em mostrar exatamente o que você falou, um mundo real e acaba esquecendo um mundo ideal e Uhum. acaba esquecendo Real. do Isso. real. Ô, Alexandre, e se eu para você falar para o leitor, por que que ele, entre tantos livros, adquiriu o seu? O que que você diria? Nossa, não sei. Não sou bom de venda, não. Não sei, não saberia dizer. Não sei. Talvez assim, se o que a lacuna que eu tento preencher, tanto com a minha pequena literatura, né, é essa lacuna de que eu como leitor sempre senti. Eu estou lendo livros aqui que não estão representando mais a realidade. Eu estou lendo romances personagens que não são mais personagens reais. E eu imagino que boa parte dos leitores está em busca disso, né? Está em busca de um mundo real. E boa parte dos leitores nem quer uma literatura que seja só tipo. Eu até aprecio, eu acho a Virginia Woolf, eu até citei ela no começo, né? Eu acho ela miraculosa, ela faz milagres com as palavras. Mas os livros dela são meio chatos para mim. Eu acho os livros dela porque não acontece muita coisa. Então acho que a imensa maioria das pessoas nem quer uma literatura que é só acontecimento, que não tem profundidade, e nem quer uma literatura que é só profundidade e também não acontece nada. Acho que ela quer um equilíbrio, né? E essa lacuna que eu senti é que eu busquei, que eu busco, na verdade, suprir. Então, se a pessoa pensa mais ou menos como eu, talvez vai encontrar nesse livro alguma coisa que a agrade. Mas, assim, como eu te falei, eu sou péssimo para vender. Se depender de mim para vender alguma coisa. Muito bem, né? A gente vai encontrar a realidade. Mesmo porque quando a gente não quer ler uma fantasia, vamos dizer assim, um livro de fantasia, né? Os personagens, eles são puxados para temas e situações reais, e é isso que prende a nossa atenção. Mesmo sendo ele não se passa no mundo real, se Uhum. passa no, né? Mas as problemáticas dos personagens são Sim, reais. E entende, né? Então, é isso mesmo que você disse. A vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues, mais ou menos isso. a, 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 a verdade pura. Alexandre, o que você pode deixar para os nossos leitores? Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Um conselho? O espaço é todo seu. Não, assim, como eu falei, eu, o que eu gostaria mesmo é que as pessoas que lessem o livro se sentissem representadas de alguma forma, tanto no que elas têm de bom quanto no que elas têm de ruim, e vissem ali o mundo real retratado. Essa é, como falei, a minha obsessão. Mas sabendo que também não estou escrevendo um livro que não tenha, a minha tentativa é essa, né? Não é um livro que no livro acontecem coisas, né? A história ela está sempre se movendo. Ela raramente fica parada num lugar. Porque eu também não quero um livro que as pessoas fiquem entediadas. Né? Eu quero um livro que tenha um certo equilíbrio entre profundidade e dinâmica. Né? Porque o que eu vejo é ou só dinâmica ou só profundidade. E eu acho que perde, tanto um quanto o outro, perde um pouco disso. Perde um pouco do equilíbrio. Esse equilíbrio que eu tento dar na minha narrativa. Então, se a pessoa está buscando isso,
às vezes vale a pena arriscar, gastar um dinheirinho para ler as pequenas coisas que eles têm escrito. E sempre vale a pena, né, gente? Vou colocar aqui na minha frente, ó, para vocês verem. É lindo, tá lindo o livro. A história é emocionante, desperta a curiosidade. Eu já quero saber como que o Jorge vai sair dessa, qual que vai ser a escolha dele e as situações que ele passou por esse dilema que ele encontrou, né? E, pessoal, tá no nosso blog, no www.paraleriamar.com.br. Lá vocês vão achar o link que vai direcionar para a plataforma que vende o livro do Alexandre. Não só esse, eu vou tentar repetir aqui. Se me permite, eu tenho que pôr Hum, meu óculos do Alexandre. eu sei bem o que é isso. Né? Então, a coletânea de contos, né? Tá lá como e-book. Mesmo que entregasse o corpo às chamas, e o Gregório, São Gregório, que são 2 volumes. Uhum, Então, vocês podem procurar o autor lá, né, isso. Alexandre? E encontrar todas as obras dele. Alexandre, foi um prazer. Prazer foi meu de novo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E lembrando, pessoal, quem não conseguiu assistir todo o nosso bate-papo, amanhã eu vou colocar o dia que vai estrear no nosso podcast, canal do YouTube, o Para Ler e Amar Podcast. Esse bate-papo vai estar lá também. Tá certo? Obrigado. Um grande Um abraço abraço. a todos. Tchau, tchau. E assim que o próximo ficar Ah, pronto, sim, se contar sim. a gente conversar sobre ele também, tá bom? Abraço então. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.